Então, boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 14, A Pessoa Iluminada, para quem está acompanhando no livro físico, página 224. Se você quiser saber o que você será quando estiver iluminado, esse capítulo é para você. Se você tem muita energia investida na ideia de que você está iluminado, você deve ler esse capítulo. Ou talvez não deve, na medida em que pode trazer a sua iluminação em questão. O que é uma pessoa iluminada? Obviamente, se a realidade é consciência não dual, não há pessoas iluminadas. Pessoas iluminadas, como as pessoas comuns, não são nada mais do que a consciência ilimitada, aparecendo como seres humanos. Ou, se você preferir uma noção ligeiramente menos radical, não pode aceitar que o ser humano é apenas uma ideia na consciência e quer pensar nela de maneira diferente. Você poderia dizer que todo mundo está iluminado, significando que cada um de nós é iluminado pela consciência, pela luz, por assim dizer. Na verdade, todo organismo vivo é iluminado, de acordo com essa definição, porque sem consciência nada existe. Embora verdadeira, essas definições de iluminação são compreendidas por muito poucos, realmente. Além disso, eles estão certamente impopulares com aqueles que no mundo espiritual usariam a sua ideia de iluminação como um estatuto especial, ou aqueles que precisam de uma definição mais liberal, que lhes permite impressionar, manipular, intimidar, explorar e enganar os candidatos desavisados. Você pode acreditar que todas as pessoas espirituais são, de alguma forma, bem, espirituais, mas você estaria errado. As pessoas espirituais são apenas pessoas mundanas, vestidas com roupas especiais. Enquanto eles tiverem uma vasana, eles não são necessariamente imunes à variedade de atrações diárias favorecidas por seus irmãos mundanos, a atração de segurança, prazer, poder e fama. A primeira definição nega a existência do indivíduo, e a segunda esvazia a ideia de iluminação completamente. A iluminação, como não existência de um indivíduo, não é uma ideia viável. Além de nossa natureza como consciência ilimitada, todos nós desfrutamos de uma existência limitada, como seres comuns, seres humanos comuns. Como uma pessoa normal que procura liberdade, eu preciso saber o que é iluminação e por que eu deveria buscá-la. Assim, a questão o que é uma pessoa iluminada é relevante. Como será a minha vida quando eu souber quem eu realmente sou? Lembre-se, Vedanta não se preocupa com os detalhes da sua personalidade. Esses você sabe muito bem. Você viveu com você mesmo por muito tempo e está bastante familiarizado com sua narrativa. A iluminação é a perda da ignorância dessa nossa identidade livre. Nosso ensino tira as crenças e opiniões que temos sobre nós mesmos, deixando-nos nus e livres, como realmente somos. Em nossa tradição, evitamos a palavra iluminação, embora eu a tenha usado descaradamente nesse capítulo e no título para tornar meu livro atraente, porque é uma palavra popular. A iluminação é semelhante à palavra Deus, na medida em que pode significar o que você quer que ela signifique. Mas, geralmente, não o endossamos, porque dá a impressão de que é um evento especial, que confere um status especial, enquanto que é muito mais simples e profundo do que isso. Até agora, explicamos a visão de realidade de Vedanta
e desenvolvemos as ferramentas necessárias para se qualificar e entender. Se você tem procurado por algum tempo, e quase todo mundo que está lendo esse livro provavelmente tem, você vai entender que, em comparação com a tarefa escassa servida na moderna sopa espiritual, Vedanta é uma articulação elegante que serve como filé mignon, um meio testado e completo, em que você pode afundar seus dentes espirituais. Agora, precisamos explicar o que a liberdade parece ser e o que ela é. Você pode pensar que tem uma escolha, mas não tem escolha em procurar. Você é conduzido por um self, cuja necessidade poderosa para a liberdade não será negada. Precisamos explicar o que significa ser livre, para que você possa evitar a doença da iluminação, maus ensinamentos e maus professores. Os maus ensinamentos são ensinamentos vagos e incompletos, baseados na experiência pessoal do professor, ou junto a livros que não têm nenhuma metodologia e nenhuma epistemologia. Os maus ensinamentos tendem a endossar cordialmente a dualidade ou negar a aparente realidade e ignorar qualquer ou todos os tópicos obviamente essenciais, a necessidade de qualificações, dharma, valores. Bom, então até aqui ele traz essa afirmação, né, sobre a iluminação não ser uma questão de status, não tornar o indivíduo especial, diferenciado, né, não ter qualquer relação com o ego. Doença da iluminação. Maus professores são aqueles que não trabalham em si mesmos, porque foram seduzidos pela ideia de que uma epifania ou uma série de epifanias significa que eles são iluminados e, portanto, qualificados para ensinar. Acontece que as epifanias acontecem aos indivíduos em todas as fases da evolução. Eles não acontecem exclusivamente aos santos. Na verdade, muitos santos nunca tiveram uma epifania. Maus professores raramente são maus. Eles são, muitas vezes, carismáticos e bem-intencionados, mas não purificados como indivíduos, e que têm prematuramente pendurado um símbolo de publicidade como salvadores do mundo. Raramente, eles percebem que a espiritualidade é um samsara como qualquer outro, que o esclarecimento não os torna especiais, nem empresta a verdade às suas palavras. É bastante surpreendente como são banais os vícios que trouxeram tantos gurus modernos para baixo. Por causa do espaço limitado, eu abstendo-me de nomear nomes, né, de dar nomes. Um yogi caído. Recentemente, eu recebi um e-mail com um link para um blog da web por um professor razoavelmente famoso e iluminado no mundo neo-advaita. Ele disse que estava renunciando ao Gurudom para trabalhar em si mesmo e se tornar uma pessoa melhor. Foi um evento surpreendente, porque as pessoas arrogantes, invariavelmente, vivem em um estado de negação e fazem o impossível para projetar seus problemas emocionais sobre os outros. Evidentemente, o coro de vozes furiosas que o acompanharam durante 27 anos inchou em tal barulho que tornou-se demasiado alto para ser ignorado. Sua declaração será, sem dúvida, vista por alguns como um corajoso ato de coragem. A verdadeira lição, no entanto, não é sua história pessoal, mas o que ela diz sobre sua visão da iluminação, uma vez que foi por trás dessa visão que ele cometeu tanta miséria. Se tivesse sido ensinado por um bom mestre, em uma tradição apropriada, ele poderia ter sabido o que é iluminação, e centenas, talvez milhares, teriam sido poupados de muito sofrimento. Obviamente, ele não estava iluminado,
nem mesmo pela definição mais liberal. O que ele chamou de iluminação foi apenas uma epifania, que teve um efeito profundo sobre seu ego e o convenceu de que havia algo mais do que sua maneira de ver na época. Convenceu erroneamente de que ele era iluminado. De fato, a iluminação, como é popularmente concebida, não é algo que acontece, porque há apenas um eterno você. Nada acontece do seu ponto de vista, e você é, sempre foi e sempre será a luz da consciência e a luz sozinha. Como tal, você não nasce e nunca morre. As experiências nascem e morrem. Elas não mudam você e nem o tornam algo diferente do que você é. Se você se considerar uma entidade experiencial, um ego, você será aparentemente, mas nunca realmente, modificado pelo que acontece. Se eu sou consciência, não há maneira de concluir que eu sou especial ou único. Ou seja, ou talvez haja, uma vez que há apenas um de mim, eu sou único. No entanto, esse fato não é útil se você está procurando uma maneira de distinguir-se, uma vez que não há outros para apreciá-lo. A compreensão da minha natureza ilumina o ego, porque o ego é apenas uma noção de especialidade e singularidade. Eu vejo meu ego e não pode ser eu. Se eu vejo, né, meu ego, ele não pode ser eu. Vedanta não quer que ele desapareça ou espera que ele transcenda o mundo. Ela simplesmente a vê como objeto, uma ideia de separação. Deve-se notar, mais uma vez, que a maior parte do mal do mundo espiritual, ao longo dos séculos, pode ser colocada diretamente nos pés da ideia de morte do ego e transcendência, duas características da visão experiencial da iluminação. O que realmente aconteceu com o nosso yogi? Imaginou que, se havia transcendido, passou a acreditar que agora habitava um nicho especial de experiência, reservado apenas para poucos, e se convencia de que sua epifania o capacitava a iluminar os outros. Junto com ele veio a crença companheira que o fim justifica os meios, abrindo a porta a um ensino notavelmente abusivo. O desejo de poder, nascido do seu senso de pequenez e inadequação, desde a infância, sobreviveu à epifania. Como essas coisas acontecem, como essas coisas fazem, imediatamente em seu ambiente, com resultados previsíveis, cegando ao valor moral número 1 da vida. O inevitável veio à tona. Embora falasse não dualidade, sua versão da iluminação era dualidade pura. Isso equivale a dividir o ego em um eu transcendental e um eu para ser transcendido. Para que essa ideia funcione, o ego precisa estar em um estado de completa negação. Deve-se imaginar que a parte não transcendente de si mesma não existe. Não existia para ele, pelo menos não oficialmente, embora devesse tê-lo perturbado o tempo todo, mas felizmente ele existia para seus devotos, até que eles o pararam. Depois de 27 anos, manter o mito da transcendência vivo e transferir seus problemas emocionais para outro lugar, o iluminado é obrigado a colocá-los aos pés dos devotos, geralmente aduladores imaturos, que, por razões relacionadas com suas próprias questões de autoestima, acreditam no mito da transcendência. Ninguém é transcendente, porque a realidade é não dual. Existe apenas um eu. Ironicamente, o mito da morte do ego, auxiliado pelos ataques do guru ao ego, é contraproducente na medida em que reforça a crença de que o buscador é o ego. Você é a consciência, e consciência aparentemente é diferente do que se percebe.
significando que o que ela percebe é ela mesma. Durante os momentos de despertar, você está realmente se sentindo como está, mas a ignorância sobrevive a esses momentos e projeta a experiência sobre o ego. Vedanta chama esse fenômeno de superposição. Eu chamo isso de doença da iluminação. É um estado de ilusão. Você pensa que o que pertence a você, consciência, pertence ao ego. Quando a experiência transcendente desaparece, você volta para o nível do ego. Mas agora, de alguma forma, você acredita que você é algo diferente do seu ego. Você se declara iluminado e imagina que está qualificado para ensinar os outros. Bom, eu imagino que dentro da caminhada de cada um de vocês, vocês possam ao menos ter ouvido dizer, né, sobre esses gurus que não se sustentam, que dão conselhos e esses conselhos são questionáveis, né? Nós, nesses últimos tempos, estivemos diante de vários escândalos, inclusive, de líderes espirituais, né? Que não sustentaram suas pregações, suas ideias, seus preceitos a partir de si, né? Não conseguiram ser verbo. Dentro daqui do universo vedantino, existe a necessidade de qualificação do professor, assim como nós, né, como buscadores, devemos nos qualificar para a busca, os professores devem se qualificar e se realizar para transferir para a gente esse conhecimento, os exemplos, né, as atitudes que reforçam o conhecimento. Então, a ideia é que nós tenhamos fortemente dentro da nossa busca essa máxima, essa verdade de que o professor deve ser realizado, né? Então, o professor realizado é aquele que realiza o Vedanta através de si, né? Que transcendeu de fato seus vasanas, né? Entendeu seus sanskara e entendeu sobre Nitya, sobre Maya, sobre esses elementos, conseguiu capturar a lógica, né? E vive essa verdade. Então, nós, dentro dessa busca, precisamos e merecemos buscar inspirações, né? Buscar uma liderança espiritual que seja essa representação do verbo, né? Da verdade, da justiça, do equilíbrio, de tudo isso que tem a ver com essa nova era. Alguém quer falar algo até aqui? Alguém quer se manifestar? Bom, então vamos continuar. Página 227. As lâminas de um ventilador. Embora o karma seja um, ele é descrito de 3 maneiras com referência a um diva. O karma que ocorrerá no futuro, como resultado de ações que você está fazendo agora, é chamado de Agami Karma. O estoque total de karma que está em sua conta, aguardando para frutificar, é chamado de Karma Sanchita, ou Sanchita Karma. E o karma que está se manifestando agora é chamado de Karma Parabda, ou Parabda Karma, ok? É um dia quente e o ventilador do meu quarto está ligado. De repente esfria e eu desligo o ventilador 2 segundos antes de entrar na sala. Você observa que o ventilador está ligado, mas eu digo que está desligado. Quem está certo? O ventilador está ligado, mas está desligado. Uma epifania é apenas karma, uma experiência. Ela surge na longa sugestão de suas experiências e volta para se tornar uma parte da sua história e talvez um vasana que pode ou não frutificar novamente. Esse vasana
não oblitera o karma sanchita que você acumulou. No sanchita, todas as tendências que compõem sua aparente pessoa desde o nascimento, vamos deixar a reencarnação fora dela, manifestam-se como o comportamento da pessoa aparente no mundo. Não há lógica para a ideia de que uma epifania, que é apenas um tipo peculiar de karma de vida curta, de repente apaga todos os outros karmas armazenados em sua conta, deixando como um karma mais iluminado a pessoa. A pessoa fica, ele ou ela corta madeira e transporta água como antes. Mas, quando o autoconhecimento firme remove os últimos vestígios da ignorância, há uma mudança sutil do modo de vista do diva para o ponto de vista da consciência. Você não pode dizer que é uma experiência e você não pode dizer que não é. É preciso repetir que essa mudança não altera o diva e seu karma, pelo menos não imediatamente. O conhecimento destrói a noção de que você é um jiva e muda a maneira como você considera o jiva. Quando isso acontecer, o ventilador está ligado, significando que enquanto o corpo e a mente continuam a funcionar como antes da mudança, a consciência não se identifica com eles. Parece que pertencem a outra pessoa. É como se ver em um sonho. Olha que interessante essa descrição. Uma vez que essa mudança não é mais deslocável, você se torna muito feliz e há uma tendência natural de querer compartilhar sua felicidade com os outros. No entanto, como você compartilha, revela se você está iluminado ou esclarecido. É uma energia muito sutil que se compartilha. Se você colocar uma vela acesa perto de uma vela apagada, a chama salta de uma para outra, como uma magia. A ideia de que você precisa ensinar o esclarecimento precisa ser considerada à luz desse fato. A felicidade da autorrealização é diferente da felicidade que vem dos acontecimentos. A bem-aventurança da autorrealização não se impõe, é constante e constante, e aprofunda conforme o corpo sutil é purificado pelo conhecimento. Essa felicidade é Ishvara, ensinando através de você. Se você toma o crédito no lugar dele e faz pessoas dependentes de você sem reconhecer a fonte, você está violando o Dharma. Se você abrir a boca e falar sobre a iluminação e sua experiência com ela, você precisa ter muito cuidado para falar a verdade, não a sua ideia dela, ou você vai enganar as pessoas, independente do quão felizes se sentem em sua presença. Iluminação sem conhecimento de Ishvara não é iluminação, porque o conhecimento de Ishvara faz você humilde. A verdade falada por um humilde professor invariavelmente esclarece, eleva e sustenta o Dharma. A verdade proveniente de uma mente não purificada só serve para contribuir e leva ao Adharma. Alguém quer dizer alguma coisa até aqui? Vocês estão muito quietos hoje, hein? Não tem nenhuma dúvida, nenhum complemento? Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Eu estou. Eu também tô, tá tudo certo, tá? Segue o jogo. Muito quieto, gente. Tá tudo... Ninguém tem dúvida até aqui? Ninguém tem nenhum comentário sobre isso? Vocês estão entendendo? Pernalonga tá quietinho hoje.
O que é o Pernalonga? O tchutchucão. Ah, hoje ele tá na estrada. Ele não tá comentando, acho que ele tá só ouvindo hoje. Hum. Não tá conseguindo falar. Bom, então vamos continuar, né? Realização do self. Fazemos uma distinção entre realização e autorrealização, porque Dharma supera a iluminação. Ou, para expressar a questão de forma diferente, a iluminação é como a iluminação faz. A ideia de que a iluminação, de alguma forma, justifica o comportamento adármico, popularmente conhecido como sabedoria louca, é uma das crenças mais perniciosas e antigas do mundo espiritual. Felizmente, à medida que o mundo espiritual ocidental amadurece, a sabedoria louca não parece ter tanta atração quanto antes. No entanto, ainda existem muitos indivíduos vassanantes em ambas as extremidades do relacionamento do discípulo-guru, com baixa autoestima, que são suscetíveis a ele. Provavelmente acontece porque divas, continuamente atormentados por desejos e medos muito numerosos para mencionar, ao encontrarem regras que não são inibitórias, se identificam. Portanto, eles são inclinados a cortar cantos. Dependendo de como você o vê, o campo do Dharma é uma matriz sufocante de leis projetadas para frustrar a necessidade de ser livre, um mal necessário, na medida em que se impede a vida de escorregar para o abismo nas mãos dos ímpios. Uma estrutura benigna torna o sucesso possível. A alternativa do caos não é um bom presságio para o trabalho propositivo e a felicidade. Para muitos, a iluminação parece prometer alívio da miríade de tiranias de Ishvara, sem colocar um ponto muito fino sobre ele. O Diva é muitas vezes propenso a sentir que, uma vez que é iluminado, é livre para fazer o que quer e não colher consequências nocivas. Logo, aprende o contrário, embora muitos transgressores sejam alunos lentos, como o professor mencionado acima, o poder dos Vassanas, sendo o que é, até que aprenda sua lição, inflige a miséria nesse e em outro. Se você vem pela sua iluminação, através de um ensino experiencial que ignora as qualificações, Dharma e Ishvara, isso não vai surtir em uma purificação. Essencialmente, todos os problemas centrados em torno da iluminação são o resultado da superposição, confundindo o eu com o Diva. Uma vez que estamos olhando para a iluminação da perspectiva do Diva, é importante saber que em todos os assuntos transformacionais, o conhecimento firme e rápido, eu sou a consciência ordinária, não dual e limitada, deixa à mostra o Jiva eterno, mas não muda o Jiva aparente, o indivíduo específico. Ele muda o Jiva porque torna vasanas vinculativas não vinculativas e destrói o sentido da realidade dual. Recentemente, no primeiro caso do seu tipo em nossa linguagem que eu conheço, um professor autorrealizado perdeu seus ashras, dinheiro, poder e, mais significativamente, sua reputação por abusar sexualmente dos seus alunos. Ele reprimiu esses vasanas por anos, mas, eventualmente, Ishvara o derrubou. Conheci-o anos atrás. Fiquei impressionado com o seu ensino e mais ou menos o apoiei, apesar de uma pequena inconsistência em sua aparência. Em nossa tradição, os professores geralmente deixam seu cabelo crescer naturalmente
E quando fica muito difícil, eles raspam e deixam crescer novamente. Eles não são desleixados, mas eles não fazem uma tentativa de chamar atenção para seus corpos. Mas esse professor era diferente. Ele colocou um pouco de atenção demais em seu cabelo. Ele tinha um penteado. O cabelo estava bem, mas o fazer demasiado é um pouco duvidoso no contexto da tradição de Vedanta. Em todo caso, eu não pensava muito sobre ele nos anos seguintes, mas sempre que eu fazia, eu sempre estava me divertindo com essa peculiaridade. Quando ouvi sobre sua desgraça autoimposta, tudo fazia sentido. Ele era inseguro e vaidoso e queria se tornar atraente para as mulheres. Ele pode ter sido autorrealizado, mas ele não foi plenamente, porque ele não era atraente para si mesmo. Quando você realmente sabe quem você é tão atraído por si mesmo que você não se importa com o que as pessoas pensam. Autorrealização significa que sua vida reflete o ensino. Você não pode afastar um Vassana particular, se recusar a aplicar o conhecimento a ele e reivindicar ser autorrealizado. Os dois Vassanas mais óbvios que as pessoas autorrealizadas não querem examinar à luz do conhecimento são dinheiro e sexo. Ou, citando um professor há muito falecido, mulheres e ouro. Indivíduos mundanos ou espirituais que perseguem dinheiro são inseguros. Dinheiro faz com que se sintam seguros. As pessoas que perseguem sexo não se sentem bem consigo mesmas. O sexo é o último prazer mundano e a obsessão com ele é uma tentativa de compensar a baixa autoestima. Uma pessoa autorrealizada está em um estado de prazer perpétuo, porque a natureza do seu eu é a felicidade. Há outras tendências que muitas vezes são pouco faladas em pessoas autorrealizadas. 3 das quais merecem atenção: poder, amor e respeito. O primeiro guru mencionado acima era viciado no poder. Daí o abuso psicológico e físico. Poderosos gurus famintos têm baixa autoestima. Nascida de um sentimento de impotência e inadequação. Para compensar, eles buscam o poder. Gurulatria é uma rota fácil para o poder, na medida em que o guru está lidando com um público crédulo e inseguro, com suas próprias questões de autoestima. Uma pessoa que não sente seu próprio poder espiritual será atraída e se renderá a uma outra pessoa poderosa, esperando um dia exercer tal poder. O senso de poder que acompanha o autoconhecimento não tem nada a ver com o poder sobre as pessoas. Ela brota do senso de domínio sobre as vassanas que vem com o firme conhecimento de que você está completo e é completo. Saber sem sombra de dúvida o que você é destrói toda a rede de desejo que tornam os divas imponentes e dependentes. Gurulatria também é uma rota fácil de respeitar. Na maioria das sociedades, as pessoas respeitam a inteligência e o conhecimento. Um diva que não se respeite buscará a aprovação e respeito dos outros. Embora seja uma impureza mais benigna, os professores que de outra forma estão desinteressados em dinheiro ou sexo podem esperar constantes atos de devoção, o que indica baixa autoestima. Quando você vai a um guru que você já está preparado, com a ideia de que ele ou ela sabe mais do que você, então você o respeita. Claro, você deve respeitar o seu professor, mas não porque ele ou ela exige.
A impureza menos intuitiva e talvez a mais benigna do self realizado é o desejo para o amor. Se o desejo de ser amado motivou sua busca e você descobriu maneiras de levar as pessoas a amá-lo, você sentirá que atingiu o ponto quando percebe quem é você. Combinado com sua habilidade anterior, você pode usar sua atratividade recém-descoberta para obter muitas pessoas e amá-lo. Antes que você o saiba, o culto da personalidade será centrado em você. É muito difícil dizer se a atração vem da pureza da mente, dos professores, ou de uma manipulação hábil de devotos famintos de amor por um guru carente. Esse tipo de amor é muito carente. O sinal é a falta total de apreciação da necessidade de fronteiras. Se você tem esse vássana, você terá pessoas penduradas em você dia e noite, sugando o amor que vem de você. Você vai encontrar-se completamente exausto, porque você será incapaz de dizer não. E você não vai entender que você pediu por isso. Procurar ou dar qualquer coisa cria um vássana. Por mais busca, e mais doação, porque o vássana não foi neutralizado. Tudo que é necessário para ajudar o mundo a compreender é uma mente pura, que reflete sem esforço a grande sabedoria de Ishvara. A ideia por trás do ensinamento da autorrealização baseia-se no entendimento de que a vida é muito conservadora. Não há mudanças radicais, embora possa parecer às vezes. As coisas mudam, mas mudam gradualmente. O corpo que estava lá quando você percebeu quem você é o mesmo corpo que você habita depois que você percebe quem você é. A estrutura básica de uma personalidade, seu Swadharma, permanece a mesma. Embora na euforia, sua redescoberta de natureza limitada, pareça que tudo mudou, nada realmente mudou. Aconteceu. Uma pequena dúvida, a última incerteza sobre sua natureza, a atribuição da vida, volta e continua. Portanto, a autorrealização é um compromisso de continuar a aplicar o conhecimento à sua mente, depois de ter percebido quem você é. Se você trabalhou todos os seus vasanas antes que você percebesse quem era, quando você se torna realizado, nada precisa ser feito. O estilo satívico de vida e hábitos da mente já purificados fará com que você continue equilibrado, uma vez que você sabe quem você é. No entanto, se a autorrealização não destruiu os vasanas restantes, você não é autorrealizado quando você percebe quem é. Se você percebe e ainda tem vasanas, você só será autorrealizado quando o último vasana morre como resultado da investigação contínua. E aí, quem me conta alguma coisa nesse aspecto do que a gente acabou de falar? Existe uma surpresa aqui nessas revelações para vocês? Ou vocês já desconfiavam que a iluminação era sobre isso? Diga, Cris. Você me escuta bem? Sim. Me parece que como se a gente compara com a academia, é como se eu fosse para a academia já esperando na primeira semana sair com aquele corpo idealizado. Quando, na verdade, o propósito tem que ser cuidar da saúde, só foca no pode estar no resultado. Né? Quando você viu, você atingiu ele. Então, fazendo uma visão bem
paralelo bem macro, né? Me parece uma boa analogia. E aí, pensando nisso tudo que você falou, eu escrevi ali no chat, como é que eles conseguem barrar, por exemplo, esses alunos que acabam buscando essa adoração que acontece, né? De forma a ele não se apegar ao resultado, mas também permitir que o aluno, como fazer, não sei se é o termo, né? Mas como ele conseguir essa ferramenta para que o aluno entenda que ele está naquele estágio ainda de adoração, se apegando ao resultado. Essa última parte que ficou meio cortadinha, assim, não deu para entender direito essa última frase. Eu coloquei no texto lá. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Como eles, os gurus, né, barram a eventual adoração dos alunos sem se apegar ao resultado, de forma a não impactar os demais alunos. Eu hoje vejo, né, a atuação de um guru que faz parte do Kriya Yoga. Ele fala muito sobre o amor e o tempo todo ele se coloca na mesma linha, né, assim, em pé de igualdade com os discípulos. Eu vejo que cada um tem a sua maneira de trazer essa verdade, né, à tona, através não só das palavras, mas das atitudes, né, de não aceitar certas atitudes desproporcionais com a busca. Por quê? Quando a gente fala sobre o caminho Advaita, a gente está entendendo que não existe mais, dentro do Advaita, espaço para a ignorância de que a iluminação vem através do outro, né? Então, a iluminação não vem através do guru, vem através da nossa busca, vem através da nossa disponibilidade, da nossa ardência, né? O desejo ardente pela iluminação. Então, essa realização vem através do desejo ardente. Esse desejo ardente se manifesta de diferentes formas, né? Varia de pessoa para pessoa. Mas eu vejo que se existe algum equívoco ao longo do tempo nessa relação, né, de guru e discípulo, se o guru, né, a gente está falando de um guru que é realizado. Então, se o guru for iluminado, realizado e qualificado e capacitado para levar adiante a sanga, né, o paramparam, o que é o repasse, a multiplicação do Vedanta, então certamente não vai haver espaço para qualquer adoração descabida, né? Isso eu tenho certeza absoluta, porque esses gurus que são realizados, eles já praticam o Nididhyasana, né? Já vivem o Vedanta. Então, tudo que a gente viu aqui como uma verdade, eles já internalizaram. E eu penso isso, sabe? A adoração, no caso do Guru, o Guru estimula a adoração a Ishvara, né? A adoração ao Criador, ao mantenedor da Terra, e não a adoração a Ele. Então, eu vejo que isso pode se manifestar de várias maneiras distintas, depende do Guru, né? Mas eu acredito que se o Guru é qualificado, ele com certeza conduz para esse lugar, né, de desapego, de desvínculo, né, espiritual, emocional. Nesse trajeto dele, nessa rota, ele também vai aprender a como barrar esse tipo de atitude. Ele precisa, a atitude dele tem que criar esse direcionamento, mas tem as palavras, muitas vezes com as ações, é isso. Para que ele não... Eu acho que não existe, no caso do Guru, eu acho que não existe uma grande preocupação em barrar esse fenômeno, porque o Guru não se preocupa
mais com nada. Se ele é um ser realizado não tem mais preocupações desse nível. Ele apenas vai trazer à tona, quantas vezes for preciso, a verdade para que ela seja conhecida por aquele ser que eventualmente está utilizando esse instrumento, né, de devoção de uma forma equivocada. Eu penso isso, que não é uma agenda, não faz parte da agenda deles, eles estão dedicados a serem verbo, nididhyasana, né? E aí as conduções que partem disso são bem particulares e, ao mesmo tempo, fazem parte de uma verdade só, que é o Vedanta. Eu imagino que seja algo desse tipo. Eu vejo, dentro do contexto que eu tenho acompanhado, né, do Kriya Yoga, da própria Glória, que é a professora, né, do Adwaita, professora do Yana Yoga, que dá aula de Gita, que a gente acompanha, eles simplesmente são, né, e determinam dentro do universo deles as verdades que precisam ser propagadas. E aí todo o resto acontece a partir disso. Alguém mais? Tem alguma dúvida? Então, vou continuar aqui a leitura. Vamos falar sobre a pessoa autorrealizada. Então, como são as pessoas iluminadas? A primeira coisa a saber é que você não pode dizer olhando para elas, ou seja, não tem como adivinhar, né? Olhar e falar, esse é realizado. Elas não andam flutuando alguns centímetros do chão. Elas não usam roupas especiais, nem falam lentamente com os olhos fechados. Elas podem ser encontradas em todos os países, em todos os tipos de ocupações. Elas normalmente. Então, o que os distingue? A definição mais abrangente de uma pessoa autorrealizada é encontrada em uma das escrituras mais importantes de Vedanta, o Bhagavad Gita. Nele, o perene buscador pede ao seu professor iluminado que descreva uma pessoa de sabedoria constante, cuja mente não é perturbada por nada e permanece no ser. O professor responde: quando uma pessoa desiste dos desejos que aparecem na mente e permanece feliz com apenas o seu eu, ela é uma pessoa discriminadora. A questão em si remove a ideia experiencial e define a iluminação como sabedoria estável. Por que a palavra sabedoria e não a palavra conhecimento? Não usamos porque o conhecimento é apenas conhecimento. Só é útil quando tem um impacto sobre a mente. Sabedoria é aplicada no autoconhecimento. Transforma a mente de um instrumento reativo para um refletor claro de consciência. Que tipo de mente uma pessoa tem? Uma mente que não é perturbada por nada. Por que não está perturbada? Sabe que nada nesse mundo é digno de agitação, porque nada aqui é real. Anteriormente, na conversa em resposta ao sofrimento existencial do candidato, trazido pela sua contemplação da morte, o professor disse: o sábio não sofre nem pelos mortos, nem pelos vivos. Se você vai a um filme e um personagem perde todo o seu dinheiro, você não sofre tristeza, porque seu sofrimento é apenas em relação à dor do filme. Uma pessoa autorrealizada sempre sente que o que ele ou ela experimenta, incluindo o experimentador, é apenas um jogo de consciência, conduzido por Maya. O que torna a mente livre de sofrimento? Ela permanecer no eu. A mente é um objeto interessante. Sua natureza é que ela não tem natureza própria. Torna-se o que quer que esteja prestando atenção. Se ela está prestando atenção em uma emoção, por exemplo,
ela se torna emocional e se move aqui e ali. Se prestar atenção ao eu, torna-se uma mente permanente. Uma mente permanente permanece posta. Por que permanece com o eu? Porque o eu é lindo, é o amor, é paz. Em outros versículos sobre esse tema, a pessoa de sabedoria estável é referida como uma pessoa discriminadora. A mente dessa pessoa permanece no eu, porque a pessoa, que é realmente o eu, sabe a diferença entre o eu e os objetos que aparecem na mente. Ele ou ela sabe que os objetos perturbam e que o eu enche a mente de bem-aventurança, de modo que ele mantém a mente no eu e permanece na felicidade. Permanece porque a felicidade do eu está sempre presente, ao contrário dos objetos que vêm e vão. Essa pessoa não anseia por prazer e está livre de saudade, medo e raiva. Os tolos anseiam por prazer, porque não sabem o que é o Paramasukha, bem-estar ilimitado. Porque eles se sentem incompletos. Jivas não se sentem bem sobre si mesmos. Mas quando Jiva percebe o eu, ele ou ela experimenta a completude e totalidade do eu. O eu realizado está livre de medo e raiva. Por que eles são livres? Pela mesma razão de que eles não anseiam por coisas. Eles não precisam de nada para se fazer sentir completo. O desejo é doloroso e a raiva é dolorosa. Se seus desejos são neutralizados, suas raivas também são neutralizadas pelo autoconhecimento. Porque o medo e a raiva são apenas desejos frustrados. Essa pessoa está desapegada ao resultado de todas as situações. Não se regozija em circunstâncias agradáveis, nem se sente desconfortável em situações desagradáveis. A afirmação não diz que uma pessoa autorrealizada experimenta apenas circunstâncias agradáveis. Pesquisadores desinformados imaginam que uma vez que elas ficam iluminadas, suas vidas se tornarão um leito de rosas. Esses indivíduos não entendem Ishvara. A compreensão da pessoa autorrealizada leva a Ishvara em consideração. Não há escapatória de circunstâncias agradáveis e desagradáveis, porque o iluminado vive no campo do Dharma. Mas as circunstâncias não têm efeito, porque pertencem ao campo, não ao eu. Se um soldado percebe quem ele está em uma zona de guerra, sua vida não é afetada, apenas sua relação com ela muda. E se uma pessoa é capaz de retirar seus órgãos do sentido, dos objetos de sentido, como uma tartaruga retira seus membros, seu conhecimento é estável. Vou dar uma pausa aqui, então, para explicar para vocês um pouquinho, né? Para reforçar que a iluminação, ela é a certeza do ser, né? Do ser o ser. Então, quando eu chego nesse lugar, nesse patamar de verdade, de certeza inabalável, eu naturalmente passo a ser um ser iluminado. Essa iluminação que acontece através desse encontro com essa verdade, né, de desenvolvimento daquelas fases de aprendizado, vai conferir ao Jiva essa condição, esse título, entre aspas, né, de ser liberto, né, de ser sábio. Essa sabedoria estável vai me livrar do sofrimento, do questionamento, da indignação, da raiva, da frustração, né? Então, ser iluminado é ter essa sabedoria
à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, não dar lacuna, né, espaço para qualquer tipo de dúvida, de questionamento. Tá? Então, os seres iluminados são aqueles que têm a verdade internalizada e não se atraem mais pelos órgãos de sentido, né? Pelos desejos que derivam dos órgãos de sentido. Então, aqui ele dá o exemplo da tartaruga, né? A tartaruga faz o quê? Quando ela está diante de uma ameaça, ela vai ligar esse dispositivo, vai sentir o campo e imediatamente ela vai recolher os membros para dentro do casco. Ela vai ficar lá dentro do casco escondidinha. Então, uma vez que os membros dela não estão em contato com a Terra, ela deixa de ser uma potencial vítima, por exemplo, de predadores, né? Da mesma maneira, acontece com a gente. Se a gente recolhe os nossos órgãos de sentido, né, como faz a tartaruga, nós vamos estar blindados das ilusões de Maia, né? Então, o sábio, né, a pessoa iluminada, é aquela que não se convence mais sobre Maia e entende, né, não se convence mais sobre a realidade de Maia, né? Se convence inteiramente no fato de que é uma realidade aparente. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Gente, vocês estão muito quietos hoje. Vocês estão aí ainda? Todo mundo escondido para começar. Ah, Amanda tá. Eu peguei meio no meio aí, que eu acabei me enrolando aqui, então por isso que eu tô quietinha aqui, que eu não consegui pegar a ideia total. Vou assistir de novo depois, desde o começo. Aham, tá bom. Então, desde o começo do capítulo, ele está dando exemplos sobre comportamentos que deflagram a iluminação, né? Então, James está dizendo basicamente que não tem como a gente identificar uma pessoa iluminada andando na rua, né? Porque ela continua sendo sujeita a todas as intempéries dessa realidade aparente, né? O fato dela estar iluminada não a torna especial em nenhum aspecto, apenas desperta, né? E sábia, com a sabedoria estável dentro dela, evitando o sofrimento, tá? Tem uma frase que fala, né? Antes da iluminação, eu carregava água e pegava madeira. Depois da iluminação, eu carregava água e pegava madeira. Tipo assim, não muda nada, né? Na verdade, é só um estado mental de uma compreensão talvez mais ampla que permite menos sofrimento interno, mas externamente, pelo que eu entendi, não tem realmente essa grande alteração perceptível, né? Nem que a gente mesma perceba, acho que o iluminado deve perceber, mas as pessoas ao redor não faria diferença, né? Ele não se torna um ser diferente dos demais, ele continua um ser como os demais, com uma compreensão maior. Acho que em resumo seria isso, né? Tá. É isso mesmo. Essa compreensão é a própria sabedoria, né? Esse conhecimento que é internalizado, então, dentro da estrutura de aprendizado do Vedanta, isso acontece na última fase. Vocês lembram como é que chama a última fase? Tem 3 fases do aprendizado, certo? Vocês lembram disso? A Nididhyasana? Exatamente. Nididhyasana. Nididhyasana. Então, Nididhyasana é a etapa última da internalização, né? Então, uma vez que eu já me expus ao conhecimento, que eu já testei esse conhecimento no campo, que é o manana, que é contemplação do conhecimento, e já entendi que isso é uma verdade,
Então, eu já estou pronto para internalizar e ser essa verdade, ser a representação dessa verdade, com a minha estrutura mental, né, os meus pensamentos, meu intelecto, e principalmente com os meus exemplos de vida, com as minhas atitudes, com, né, as minhas ações no campo, a ação correta, dármica. Então, naturalmente, isso se dá se a gente percorre essa linha de aprendizado que o Vedanta propõe, né? Então, a iluminação nada mais é que o conhecimento firme e inabalável, que se torna uma sabedoria, uma vez que eu consigo ter resiliência, fluir com a vida, né? Se torna uma sabedoria também. Então, uma pessoa iluminada é uma pessoa sábia. Mais alguém? Então, vamos dando continuidade aqui. Porque nós vivemos no mundo, nossos sentidos são sempre ativos. Mas porque o contato sensorial com objetos produz prazer e prazer cria vasanas para mais prazer, os jivas podem facilmente tornar-se prisioneiros de seus sentidos. Uma pessoa autorrealizada não é avessa ao prazer. O verso implica que seus órgãos dos sentidos estarão conectados aos objetos. Mas o autoconhecimento salva o dia, porque uma pessoa autorrealizada sabe que o prazer que vem de objetos é, na verdade, um traço transitório, refletido da bem-aventurança eterna da consciência. Experimentar a si mesmo como a fonte dessa felicidade neutraliza a bem-aventurança da vássana, mas não a bem-aventurança em si. Para quem não alimenta os sentidos voltam ao eu, deixando o anseio para trás. Quando o eu é conhecido por ser si próprio, mesmo o desejo desaparece. Quando a mente não tenta mais conectar os órgãos dos sentidos com seus respectivos objetos, ela se torna permanentemente equilibrada. O prazer que surge do contato dos órgãos e seus objetos é uma fonte de dor, porque começa e termina. Os sábios não o celebram. Uma pessoa autorrealizada sabe que os sentidos são impulsionados pela necessidade insaciável de totalidade. Se são negados objetos, eles se voltam para dentro e centram-se no reflexo da bem-aventurança da consciência. Mesmo para uma pessoa que pratica yoga e cujo objetivo é claro, os sentidos podem puxar a mente para longe do self. Mantenha seus sentidos sob controle e contemple o eu, consciência, como uma mente distinta. O autoconhecimento torna-se estabelecido em uma mente controlada e discriminativa. Você pode tomar a palavra yoga nessa declaração como o significado de Jnana Yoga, autoinvestigação. Embora o verso seja dirigido a alguém que se esforça para a libertação, a declaração aplica-se aos indivíduos autorrealizados, na medida em que a discriminação é também um meio para a autorrealização. Uma vez que você tenha percebido quem você é, ainda é possível prender a sua discriminação quando a vinculação de vasanas surge. Então, você precisa continuar a aplicar o conhecimento, se você quer o conhecimento, e, portanto, a felicidade, como constantes. Recentemente, um respeitado professor iluminado se declarou pouco esclarecido, pouco depois que sua esposa deixou por outro homem. Seu esclarecimento ocorreu no contexto de um casamento, de forma que nunca tinha sido submetido a inquérito.
Ele deve ter assumido a ideia de que sua esposa sempre o amaria. Quando ele percebeu que sua suposição era falsa, seu autoconhecimento o abandonou e ele se tornou emocional. Se ele fosse uma pessoa autorrealizada, nunca teria assumido que em uma situação mundana não estava sujeita às mudanças. Além disso, uma pessoa autorrealizada sabe que o amor pelo objeto é, na verdade, o amor pelo eu no objeto. E ele teria ficado feliz em vê-la buscar a felicidade de acordo com sua natureza. Finalmente, a não dualidade significa que a esposa não é outra que o eu, como ele é, e, portanto, que a esposa nunca poderia se separar dele. Uma pessoa autorrealizada sabe que minha esposa é apenas ignorância, reivindicando para o Jiva o que realmente pertence a Ishvara. A libertação é mais do que conhecimento. Eu sou consciência. Inclui conhecimento claro da realidade aparente, que modifica a vida do Jiva no mundo. Aqui está um exemplo do autoconhecimento bem assimilado, que é a liberdade. Quando você se detém em objetos, o apego surge. O apego causa desejo. E quando o desejo é obstruído, a raiva surge. Uma mente irritada é facilmente iludida. E ilusão leva à perda de memória. Quando a memória se vai, a mente será incapacitada. E quando a mente não funciona mais, a vida é destruída. Mesmo quando você se move no mundo dos objetos, é possível alcançar a tranquilidade se os órgãos do sentido são controlados e você ficar distante de seus gostos e desgostos. O autoconhecimento, facilmente estabelecido numa mente tranquila, destrói a tristeza existencial. Mas, para a mente agitada, não há conhecimento de si mesmo. A contemplação não ocorre. E sem contemplação no eu não há paz. Sem paz, como pode haver felicidade? Autoconhecimento não vai permanecer em uma mente distraída por sensações de mudança. Portanto, o autoconhecimento de ver cujos sentidos estão livres de seus respectivos objetos é estável. Naquele mundo escuro, no qual todos os seres dormem, o sábio que dominou os sentidos está desperto. Assim como a água flui para o oceano, deixando o oceano inalterado, objetos que surgem na mente de uma pessoa autorrealizada deixam-na inalterada. Mas o desejador dos objetos nunca é pacífico. Aquele que abandona a crença eu e meu e se move através da vida sem anseio é pacífico. Isso é firmeza do eu. A autorrealização ocorre no corpo sutil, mas a menos que o conhecimento impacte positivamente as emoções e as ações de alguém no mundo conforme delineado nesses versículos, ele não é realizado. A prova do pudim está no comer o pudim e não apenas saber dele. Uma pessoa autorrealizada sabe que quando algo está acontecendo na aparente realidade, nada está acontecendo com o eu. Por exemplo, um barco no horizonte rapidamente se deslocando para o mar parecerá ser imutável para uma pessoa que está na beira do mar. E, embora aparentemente não haja nada acontecendo, algo está acontecendo. Muita gente pensa que o conhecimento "eu não sou o fazedor" equivale à autorrealização. Na Índia, muitas pessoas acreditam que uma pessoa que se senta em um local por anos a fio é iluminada, porque ele ou ela está livre de ação. Mas estar é uma ação, assim como caminhar. Pode dar a aparência de inatividade, mas é uma ação. No entanto, o fazedor não pode deixar de agir, ele está sempre agindo. A autorrealização é a compreensão de que a liberdade de ação não pode ser alcançada por não fazer nada.
Entendendo isso, a pessoa autorrealizada aparentemente está engajada no mundo, como todo mundo. Eu não sou o fazedor, significa eu sou ilimitada consciência não dual. Não é uma declaração sobre o Jiva. E aí? Alguma novidade? Vocês estão achando isso alinhado com tudo que a gente viu até aqui? Ou a definição de iluminação está sendo uma surpresa para vocês? Quem se habilita a falar um pouquinho? Eu posso falar um pouquinho. Eu percebi aqui que é tão fácil se enganar, né? Assim, porque Maia já é sorrateira, né? E aí é fácil a gente ter, de repente, um momento de paz ou de mais tranquilidade, como colocou aqui, né? Se você sentar ali e não se mexer, não necessariamente quer dizer que você está iluminado ou que você não está em ação, né? Você está em ação, só que você resolveu ficar parado. Não está se mexendo, está sentadinho ali, né? Você podia estar andando e podia estar mais conectado do que parado. Então, não é nas ações sociais, não é no movimento da vida, ou nas relações, ou, enfim, nas reações. É no sentir, não é? É no se entregar para a verdade e para a natureza. E ir se desapegando dessas... como que eu vou dizer? Para mim é um pacote social quase, porque a gente tem que se relacionar com a mãe, com o filho, com o cachorro, com o trabalho, e você criar uma neutralidade com tudo isso é um exercício árduo, né? E você vê que até o falso guru, ele cai na roubada, ele cai na pegadinha, né? Porque, de repente, ele está ali na posição de guru e é pura vaidade, é pura necessidade de autoaprovação, de se colocar num estado de, talvez, superioridade, né? Eu sou o mestre, eu estou ensinando. E aí isso causar uma sensação de paz, de contentamento, de equilíbrio, que facilmente pode ser confundida com iluminação, mas é o escorregar na banana, que a gente sempre fala, né? É cilada, vida. Sabe que eu passei por uma situação ontem, foi muito engraçado. Eu estava na academia, né? Aí eu precisei usar o banheiro. Aí eu entrei lá no box, né? E tinham duas pessoas lá do lado de fora conversando. Elas não me viram entrando lá. E aí uma olhou para a outra e falou assim: então, eu gosto de trabalhar aqui e tal, mas tem uma coisa que me incomoda muito. Aí a outra falou o quê? Ai, fofoca. Sabe essas coisas de ficar falando nos bastidores, fofocando para cima e para baixo? Eu acho que é muito estranho, isso me incomoda muito aqui. Aqui tem muita gente fofoqueira e tal. E eu comecei a rir, porque estava muito hilário, né? A pessoa falando, e sendo aquilo, né? E aí eu olhei e falei, nossa, que a minha vida, que todos os meus dias sejam assim, que eu esteja blindada, né? Olhando de fora, escondida de Maia, porque a pessoa estava vivendo Maia, né? Estava na pegadinha do malandro, fazendo a fofoca que ela detesta. E eu observando, né, com a visão vedantina, eu comecei a viajar dentro do banheiro. Até esqueci que tinha que sair do banheiro. Ela estava fazendo a fofoca da fofoca, né? Pois é. Pois você não vai nem contar um pouquinho para nós, tá? E eu achei o máximo, sabe? E aí, assim, eu fiquei encantada. Eu falei, meu, que loucura, né? Eu ter essa oportunidade de observar Maia atuando desse jeito, porque é um espetáculo, né? Maia é espetaculosa, assim.
E é isso. Então, o iluminado, a pessoa, né, que atingiu, a pessoa que é realizada, vê isso que eu vi, esse lampejo que eu tive ali naquele momento. Quem está realizado vê o tempo todo, assiste tudo como uma realidade aparente, como um grande filme de Maia, né? E não se convence mais sobre a veracidade desse filme, né? Como falou aqui no começo do texto. Se eu vejo um personagem perdendo dinheiro no filme, eu não vou entrar no sofrimento por conta disso, porque eu sei que é só um filme, né? Então, a pessoa iluminada basicamente assiste o tempo todo esse filme e não se convence mais sobre a veracidade dessas cenas. É basicamente isso. Mas sim, é um exercício dia e noite, dioturno. Quem mais? Não, também só uma outra coisinha. Eu até citei outro dia que às vezes a gente tem a impressão que está assim no caminho mais certo do Vedanta, assim, se encontrando, né? E é o momento que você percebe que você está mais isolado. Daí é aquela pegadinha lá que eu falei, que a gente é o Vedantino fajuto, que é o cara que acha que está exercitando o Vedanta, mas na verdade ele só está sozinho para não ter o trabalho da convivência. Sim. Que então, é o estado do ego espiritualizado, né? Que sim, recorre a esse contexto espiritual para satisfazer os próprios desejos, né? sim, a gente se confunde um pouco, assim, eu acho. É fácil confundir a paz com o estado de possível momento iluminado, assim, sabe? Mas é só o sossego do tormento de todo ao redor, né? Sim. Então, eu acho que, assim, para mim, eu tenho me desafiado estar tranquila no barulho e no silêncio. E daí é que é o grande desafio, né? Você percebe que você... Ups, espera aí. Não estou, não. Não estou, não, praticando o Vedanta direito. Espera aí, vamos voltar. Pois é, de vez em quando o mokshômetro chega para nos sinalizar, né? Que a gente está escorregando ainda na banana. A Paty está dizendo, algumas vezes me pego querendo me isolar do mundo, por preguiça de conviver com determinadas situações. Pois é, eu acho que isso é uma tendência mesmo, né? Que às vezes a gente se cansa de ver esse filme e fala, pô, eu queria me encasular, né? Entrar num casulo e assistir o Netflix sozinho, né? Quero esquecer de que esse mundo existe, mas com certeza é uma fuga, é uma tentativa de satisfazer um desejo, né? O desejo da fuga mesmo. Isso é uma ilusão, mas sim, é uma tendência dentro desses aspectos todos que a gente passa a discriminar e observar, acaba que fica muitas vezes cansativo mesmo. A gente precisa de um descanso, né? De vez em quando. E o que o Cris quer dizer para a gente? Cris, você está aí ainda? Oi, eu tô. Espera aí que eu já estou falando junto aqui com o áudio. O Igor pode falar enquanto isso. Tá, então diga, Igor. Eu sabia que ia sobrar para mim. Não, é muito engraçado, porque no final de semana, né, a gente teve o ritual na sexta, né, e a gente chegou em casa, teve aquele barulho todo do Zé, que você lembra, né? Que a Fernanda saiu igual doida de casa, largou o cachorro para fora. A gente pegou o cachorro de madrugada e chegou em casa, assim, só que muito estranho, porque tudo que a Su falou aí, a gente acaba meio que se isolando um pouco, né? Porque você fala assim, pô, é mais fácil eu me isolar
do que eu me dar o luxo de falar assim, nossa, mas essas brincadeirinhas aí já não rola mais, né? E foi engraçado, porque no sábado, eu e a Fernanda, a gente tirou um final de semana de preguiça, né? Assim, né? A gente juntou um pouco o pós-ritual, assim, que a força não passava. Eu, puta merda, a Fernanda também, e aí acordamos no sábado, e sofá, aquela coisa. Aí no domingo a Fernanda falou assim, nossa, pelo amor de Deus, vamos sair de casa, vamos olhar o mundo um pouco e dar risada um pouco para ver como é que vai ser, como é que tá, né? As coisas, né? Uhum. E aí a gente acabou saindo no domingo, assim, mas vontade zero, sabe? De ir para fora, de ver as coisas, de olhar as pessoas. Aí você vai no shopping, assim, você olha, é aquela compulsão, né? Pelas coisas. Aí você olha assim, e fala assim, meu, que bizarro isso, né? E a gente fica olhando, aí você vê as pessoas e você fica assim, meu Deus, né? O que está acontecendo comigo? E eu tô assim agora, né? Chego no escritório de semana, não abro a boca com ninguém. Eu tô num silêncio, né? Hoje e ontem, assim, principalmente, né? Eu não acredito muito nesse negócio de inferno astral, né? Eu acho que não sei se o homem tem isso aí, eu não tenho, né? Mas pessoal, tá chegando, né? Vamos fazer festa. Nossa, Thaís, eu tô com vontade zero de fazer nada. Nada, sabe assim? Tipo, a Fernanda, não, vamos fazer alguma coisa. Eu falei, não quero fazer nada, nada, absolutamente nada. Não, mas é aniversário, tem que fazer alguma coisa. Eu falei, nada, nada. Não estou entendendo o que está acontecendo. Eu falei, nem eu só não quero fazer nada, eu quero ficar quieto. Sabe o que é ficar quieto? Só isso. A tendência é essa, é a gente silenciar, né? E esse silêncio é o silêncio do ego, que se desidentifica com o personagem, né? Quando a gente silencia o ego, existe uma desidentificação com o personagem. E aí não dá vontade de comemorar aniversário mesmo. É natural. É um fenômeno natural. Nossa, bizarro isso, viu? Porque se fosse há um tempo atrás, eu já estava desde domingo, ó, rebentando, cerveja, churrasco, e à noite, bar todo dia, e vamos num canto, vamos num canto, vamos no outro, se junta, não sei o quê, não sei o quê. Nossa. Justificativa é o que não falta, né? A gente tem o dom de encontrar todas as justificativas para satisfazer nossos vássalos. Né? Não, e foi engraçado, tá? Porque aí no domingo, eu ainda falei para Fernanda, falei, nossa, eu vou ligar para Thaís e para o Mário para ver se eles querem almoçar naquele japonês vegetariano, né? A Fernanda olhou, nossa, e sair daqui para ir comer um vegetariano lá em São Paulo? Eu falei, qual o problema, né? Aí eu falei, quer saber? Não vou, deixa os dois lá em paz lá. Eu não quero ver os dois, não, deixa os dois quietos. Então, a gente fica nesse estado mesmo. É normal, é normal. É o tempo do É, silêncio interior. Isso a Paty cutucou, falou que homem não tem inferno astral, né? A parte tem essa Ela falou teoria. aqui, ó, homem é imune a inferno astral. Eu falei, deve ser mesmo, porque eu não sei, eu não vejo essa... Tem gente, eu vou fazer aniversário, acabou minha vida, aí eu vou ficar velho. Eu falei, gente, é só uma data e mais nada, tá tudo certo, tá tudo bem, né? Então, Fica mudando, né? As percepções. é, é. Será que o Cris consegue falar já? Ó, o Cris baixou. Consigo, consigo. Diga, Cris. Para mim, tudo isso que você falou, né, como meta, que é a iluminação, me faz refletir sobre o aprendizado que eu estou de não mais censurar os meus erros, mas curtir eles. Entender que eles são oportunidades. Se eu estiver atento, observando eles, como uma ferramenta para eu crescer. Então, às vezes a gente tem aquela feliz, pô, mas que eu fiz aquilo, errei, caramba, me recriminando, apegado àquele resultado. Mas eu tenho aprendido um pouco todos os dias a olhar
como uma oportunidade. Mas por que eu fiz aquilo? Aí eu, em vez de gastar energia me punindo, eu gasto com energia aprendendo. Então, me parece que talvez ainda tenha uma caminhada muito grande, mas é um bom aprendizado aí por Vermont. Sim, sem dúvida. Seu moxômetro está aumentando os pontinhos. Alguém mais? Bom, então eu agradeço a companhia de vocês mais uma vez, mais uma noite. A gente se vê na semana que vem dando continuidade a esse capítulo e a gente encerra afirmando que somos completos e plenos com o mantra Purnamada. Tá, semana que vem deve ser a última aula, né? Deixa eu ver aqui como é que tá. Porque tem a página 234, 235 e a 236 já começa as questões no final e acaba. Aí, então, semana que vem vai ser nosso último momento dessa sanga. Tchau, tchau, tchau. Amado. Que bom, né? Vamos concluir com sucesso mais uma turma. Então, vamos concluindo esse dia, esse momento, agradecendo a toda essa egrégora com o mantra Purnamada. Om Purnamada Purnamidam Purna Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite a todos, gratidão e até semana que vem. Nos vemos.